Hello guys, I'm back again. Já tem um tempão que eu não gravo um vídeo longo, né? Uma parte importante do aprendizado de línguas é a literatura de um povo. Todo povo, além de ter uma língua, existe também a sua literatura. Hoje eu quero falar um pouco disso, fazendo aí, como título do vídeo vocês viram, uma revisão dos 12 livros que eu consegui ler no ano de 2024. Eu sei que tem uma galera aí que lê 100 livros ou mais, mas eu consegui 12 e muito feliz por ter conseguido bater essa meta. Esses livros todos são em literatura inglesa. Tá aí o motivo de eu trazer para o canal. Porque como esse canal ele é dedicado ao ensino do inglês, eu quero incentivar vocês a lerem livros em inglês e aprenderem. Que melhor maneira que existe de aprender se não pegar um bom livro, aprender os conteúdos, as filosofias que esse livro traz para você, juntamente com a língua, o idioma que você estuda. Eu vou falar dos 12 livros que eu li. Na verdade, eu acho que talvez não faça sentido eu fazer um ranking do melhor para o pior, né? Porque cada livro tem sua especificidade, cada livro tem o seu ensinamento, cada livro tem a sua profundidade. Alguns é no gênero ficção, outros foi no gênero teórico, né? Teoria da literatura. Então, eu acho melhor não fazer esse tipo de ranqueamento, porque acaba sendo muito injusto. Eu não vou conseguir escolher um melhor aqui, porque cada um trabalhou uma coisa diferente para mim, dentro de mim, né? E me transformou e me fez crescer de uma forma diferente, ok? Então, o primeiro livro que eu quero falar é o da Viola Davis, né? Essa é uma atriz renomada, que é uma atriz negra que conseguiu Oscar, Tony, Emmy e uma outra premiação que agora não me recordo de cabeça. Fez aí o How to Get Away with a Murder. E essa atriz é muito talentosa e escreveu sua própria biografia. Nessa biografia ela conta de como que ela era uma garota que vivia no meio dos ratos, numa cidadezinha bastante remota e também com dificuldades familiares bastante sérias de abuso, de dificuldade, né, com alimentação, já que eles eram bastante pobres, uma escolarização que foi difícil para ser concluída. Ela conseguiu superar tudo isso e se tornar essa Viola Davis que nós conhecemos, super famosa, a diva negra do entretenimento que nós conhecemos. Então, achei maravilhoso esse livro, porque eu estava tentando mestrado, eu já tentei o mestrado agora pela terceira vez, até finalmente eu consegui passar. Então, né, esse livro foi uma grande fonte de inspiração, né? O que mais me chamou a atenção nesse livro foi o fato dela contar como que foi para ela passar na Juilliard, uma importante escola de atuação, onde ela conta como que foi a sua audição, super perigosa essa audição, porque ela poderia ser reprovada, e ela viajou basicamente da cidade onde ela estava para fazer a audição e passou de primeira. Então, me deu muito ânimo para lutar por aquilo que eu acreditava também. Eu também venho de um lugar bem similar do dela, pobre, preto, sofri várias coisas parecidas com a história dela, então me deu muita identificação. O segundo livro é o do Don Norman. Esse aí é o famoso, né, The Psychology of Everyday Things, ou, né, The Design of Everyday Things. Esse livro, o design do dia a dia, é muito importante para quem trabalha com UX, design do UX, e ele basicamente foi quem solidificou o caminho conceitual para que a do UX se desenvolvesse. Então nós temos várias questões conceituais, como por exemplo os mapeamentos, né? O que é um mapeamento? O que é um design centrado no usuário? O que é você pensar nos detalhes de um produto para que a experiência do usuário não seja interrompida, mas seja fluida, e ele possa, né, amar essa experiência e possa continuar utilizando aquela experiência. Então, é focado principalmente no UX e foi muito importante porque é uma área em crescimento, né? Se você não sabe o que um profissional do UX faz,
seja um design de UX, seja um pesquisador de UX, ele está focado num design empático. Então, ele não quer fazer para você só uma cadeira. Ele quer fazer uma cadeira onde você tem uma experiência que seja benéfica, que seja interessante para você, que resolva a sua dor. Então, isso eu achei muito interessante. Também na mesma pegada é o UX Research com sotaque brasileiro. Então, para você fazer melhorias de produto que sejam, né, centradas no usuário, para uma melhor experiência, para uma experiência positiva com aquele seu produto, você precisa pesquisar o seu produto constantemente e propor melhorias. É isso que a pesquisa de UX faz. Então, baseada no método etnográfico, na maioria das vezes, você faz pesquisas de profundidade no campo, né, com as pessoas que você quer entrevistar, que são os prospects, usuários do produto, e você chega às conclusões que podem melhorar o seu produto. Agora, né, na verdade, o quarto livro vai ser um experimento em crítica literária, de C.S. Lewis. Meu mestrado, na verdade, é em literatura inglesa, então é interessante porque o Lewis coloca nesses seus livros uma teoria de leitura, né? Como que funciona para que uma pessoa chegue à conclusão de que um livro é bom? É por causa dos méritos do livro ou tem a ver com a forma que as pessoas leem esse livro? E aí ele discute, chegando a conclusões e divergindo ali em como diferentes leitores leem um livro. Então tem leitores que leem um livro, não são muito profundos na sua leitura, não são tão comprometidos nessa leitura. E por isso eles são chamados de não literários. Enquanto os literários são aqueles que leem as suas leituras, elas se tornam uma verdadeira iconografia para as suas vidas e eles conseguem lembrar daqueles textos que eles leram porque tem muita importância para eles. Então eles apreciam a arte de uma forma mais profunda. Então ele faz não só a distinção simples entre não literário e literário, mas também outras distinções mais complexas. Crítica literária novamente, que é do Jonathan Cull. Nesse texto, ele reflete sobre os vários movimentos que existiram na literatura, né? Desde o primeiro movimento, onde o foco era um foco na hermenêutica, na interpretação do texto, muito orientado pela interpretação bíblica do texto, e vai passando por uma visão, né, mais medieval, né, da interpretação do texto, e essa visão vai se tornando mais moderna, até se tornar pós-moderna. Hoje nós temos vários tipos de leituras. Leituras feministas do texto, leituras por desconstrução de Derrida, leituras marxistas do texto, com um olhar pós-colonial. Você que gosta de crítica literária, é uma breve introdução sobre o assunto. Agora, eu acho que esse livro seja um pouco denso demais. Então, eles acabaram fazendo um grande enxugamento das ideias do livro. Então, ele é bem o que ele se propõe a ser uma introdução. E muitas coisas, se você não tiver um conhecimento e buscar fontes externas, você não consegue entender porque eles fizeram um julgamento tão grande, para fazer com que todas as ideias fossem condensadas de forma tão precisa que acaba que você não consegue, muitas das vezes, entender do que ele está falando. Então, é uma introdução boa? Mas você vai precisar ler mais coisas. O próximo livro é Finding Jesus in the Storm, do John Swenton. Nesse livro, Encontrando Jesus na Tempestade, o autor discute, para quem é cristão, né, sobre as questões da saúde mental, né, dos desafios de saúde mental que muitas pessoas enfrentam e a dificuldade de inserção social dessas pessoas. E como a fé cristã ajuda essas pessoas a navegar essas situações. E como algumas vezes o contato com algumas pessoas ditas religiosas, né, acabam trazendo alguns choques e dificuldades, né, extras para essas pessoas que sofrem com doenças mentais. Então ele é um livro interessante, acadêmico, sobre o assunto, mas que traz luz para os pontos positivos e negativos da fé cristã em relação à saúde mental. Então, como eu sou cristão, eu me interessei por esse tema. Então fala sobre, né, a pessoa que tem bipolaridade, a pessoa que tem esquizofrenia, a pessoa que tem
depressão, e ele discute como que, né, cristãos que têm essas doenças mentais discutem e se veem a partir dos seus diagnósticos e quais que as implicações desses diagnósticos para a vida dessas pessoas. Então, Redação Estratégica para o UX, né, da Tori Podmorjewski. Ela é uma autora que fala sobre a questão do texto UX, ou seja, um texto centrado na pessoa que vai ler. Quando você vai jogar um jogo na Xbox ou na PlayStation, você tem diálogos, frases, tanto dentro da sua experiência como jogador, quando você utiliza o console e ele te faz perguntas, você quer jogar esse jogo? Você quer sair do jogo? Todas essas perguntas são pensadas a partir da redação UX. O que se quer com esse texto é conseguir que você realize as suas ações e realize elas de forma fluida, sem pensar, de forma que seja natural para você. E o redator UX vai ser a pessoa que vai redigir esses textos e vai se preocupar para que a sua experiência seja uma experiência humanizada, dialógica, conversacional, fluida e que se alinhe com os valores que a marca, que a empresa quer que transpareça nesse texto UX. Quando tudo está em chama, fé que ressurge das cinzas, do Brian Zahnd. Esse livro fala sobre como a fé cristã, no mundo pós-moderno, onde, né, nós temos a primazia de Nietzsche, de Freud, de Marx, onde nós falamos e vivemos um verdadeiro cinismo com relação às religiões e com relação à vida em sociedade mesmo. Como a fé cristã ainda pode ressurgir das cinzas nesse contexto de muita descrença, de muitos abusos do poder, de várias formas, seja religioso, seja, né, político. The Gift of Intensity, de Amy Lowe. Ela reflete sobre as pessoas que estão começando a aparecer agora na literatura da psicologia, um novo campo, que é as pessoas altamente sensíveis ou pessoas intensas. E essas pessoas, né, às vezes chamadas de superdotadas, esse é o nome também que vão aparecer na literatura, são pessoas que têm algumas características, né, dentre elas uma grande empatia pelos outros e né, um sistema nervoso, por isso, bastante apurado e que sente as emoções em intensidade maior e que são frequentemente criativas, são frequentemente dotadas de muitos outros dons, né, sociais, de comunicação. E como que essas pessoas precisam, então, pensar a vida delas levando essa diferença que a autora argumenta ser neurodivergência, ou seja, uma diferença cerebral, e fazendo o melhor da sua vida e vivendo a melhor vida que podem, né? Com relações que sejam pautadas no respeito, com crescimento profissional. Então é um livro, sim, de autoajuda, mas é um livro muito benéfico para as pessoas que se identificam como pessoas intensas. A teoria da adaptação da Linda Hutchin é outro texto teórico focado na teoria da adaptação. Quando você faz a leitura de um livro, vamos, por exemplo, o Alice no País das Maravilhas, que também foi um livro que eu li esse ano. Várias versões cinematográficas desse livro, várias adaptações. A Linda Hutchin reflete sobre como essas adaptações funcionam. Como é que a pessoa faz uma adaptação do filme, uma adaptação de um livro para o contexto cinematográfico, quais são as escolhas envolvidas nesse processo criativo, e ela analisa várias adaptações cinematográficas de vários filmes e reflete sobre a mudança de gênero, então, do gênero livro para o gênero midiático, cinematográfico. Então, as perdas que estão envolvidas nesse processo de adaptação, pois são inevitáveis. Quando você vai tentar reproduzir um filme, né, que na verdade era um livro, vai envolver perdas do contexto original. E aí ela questiona a noção de original e faz uma reflexão para que nós enxergamos essas mudanças de forma a entender que as adaptações não estão sujeitas ao texto, né, o primeiro texto
que elas se originaram, mas elas são novas criações, recriações desse texto. Do Terry Eagleton. Esse texto também é muito importante para quem se importa com literatura, né? Ele foca basicamente nas mudanças históricas da literatura, nas correntes teóricas que já perpassaram a literatura, na definição de o que é literatura, como nós entendemos esse objeto de estudo, e ele reflete principalmente a partir de uma visão política acerca da função ideológica da literatura e como que nós devemos nos engajar ideologicamente, né, nessa função, no sentido de fazer com que pessoas ocupem certos lugares sociais pela leitura que fazem e outras ocupem um lugar de supremacia, socialmente falando. Então é um texto bastante denso, cheio de ideias, e reflete mesmo a viagem no tempo das mudanças históricas. Ele é similar a uma breve introdução à literatura, do Jonathan, mas ele diverge nesse teor político bastante presente no texto como um todo. Então aí são duas leituras complementares. Se você ler um e ler o outro, você vai ter uma compreensão melhor aí dos dois. O último clássico da literatura juvenil é Alice no País das Maravilhas. Eu precisava ler esse livro, porque cresci minha infância toda sem ler esse livro, considerando que ele é um clássico da literatura inglesa, e eu achei que era minha obrigação ler esse livro. E de fato foi uma leitura bacana e interessante, tem muita divergência com relação às adaptações cinematográficas que nós encontramos por aí. Os livros que eu li nesse ano de 2024, totalizando 12 livros. Pretendo ler muito mais esse ano, vou ter que ler muito mais por causa do mestrado. E aí, você leu algum desses livros? Se você leu, deixa aqui nos comentários. Ou então, quais livros você leu? Eu quero saber. Eu vou olhar cada um dos comentários para saber se vocês têm lido aí. Manda para alguém esse vídeo que gosta de ler, porque aqui no canal também vai ter uma surpresa. A partir desse ano, eu pretendo fazer resenha de livros também, da literatura inglesa, para fazer com que vocês que estão aprendendo inglês façam o uso da literatura para esse fim. Então eu devo estar fazendo isso, fazendo as minhas avaliações críticas literárias, enquanto mestrando de literatura, aqui também, e fazendo vocês serem incentivados ao mesmo tempo. Espero que vocês gostem, então, see you next time! Bye!